Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula da terceira etapa do ensino médio, do primeiro semestre, módulo 1, unidade 3. A temática, da aula de hoje é justamente os três poderes. E aí eu trouxe para vocês uma imagem, justamente de Brasília, no DF, que relata esses três poderes, Você vê claramente aí o poder executivo, o legislativo e o judiciário, Essa é a ideia, para que vocês possam visualizar a questão dos três poderes, Os três poderes e sua importância. Vamos lá. Com ideias constituídas pelo chamado filósofo Aristóteles, a noção da divisão administrativa por meio de três poderes foi citada primeiramente nos idos de 1600. No entanto, a história documenta que seu estabelecimento a partir da obra O Espírito de Leis de Charles Montesquieu, em 1748, Então, o poder iluminista descreveu à época todos os pensamentos, no sentido de um governo absolutista, em que o controle estivesse apenas nas mãos de uma figura, mas que tivesse o envolvimento de mais pessoas, Então, essa ideia, ela permeava o quê? A solução no sentido de que o caso dos três poderes tentasse, de algum modo, o quê? Sobressair aos outros, Mas a ideia era que, de que uma sociedade de administração, fossem mais justas para todas as pessoas, No Brasil, o modelo dos três poderes foi instituído antes mesmo da proclamação da República, A partir da previsão escrita da Constituição Federal de 1824. Vamos lá, então. Quando se fala dos três poderes, uma das questões importantes de se entender é o seguinte, é que o objetivo dos três poderes era que a sociedade ela pudesse ser mais justa. É uma forma em que, de organização, de estruturação da sociedade. Então, sim, é uma ideia que foi estabelecida justamente para que a sociedade ela pudesse, é uma organização social, é um tipo de uma organização do Estado, E aí nós temos então, justamente dentro dessa organização do Estado, justamente uma forma de estruturação e uma forma de organização social. Dentro dessa ideia dos três poderes, nós temos basicamente o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. No Brasil, a partir da Constituição, houve-se essa ideia da organização a partir desses três poderes, e na aula de hoje, então, nós estamos abordando a ideia dos três poderes, nós estaremos especificando cada um deles, as suas funções e a importância para a sociedade. Lembrando que o objetivo principal dos três poderes é isso, é levar uma sociedade mais justa e também uma sociedade em que venha levar os indivíduos a cumprirem de uma forma mais justa os direitos e tal, os deveres, e uma organização social mais justa para os indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Vamos lá então falar do primeiro poder dessa aula. O primeiro poder dessa aula que nós estaremos falando é o poder executivo. Vamos lá então. O poder executivo é o seguinte, administrar o país é a função principal do poder executivo. Então, qual que é a função principal? Administrar o país. É um poder que administra, Esse poder é delegado justamente a realizar as políticas públicas de acordo com o interesse da população e aplicar as leis corretamente para que o propósito e a ordem não saiam do controle. Dividido em três esferas, federal, estadual e municipal, o poder executivo tem suas figuras representativas, justamente em questão, que é o presidente da República, os governadores dos estados e prefeitos, nos municípios, escolhidos por meio de votação da
população. Então, quando se fala do poder executivo, o principal objetivo desse poder é justamente a questão da administração, administrar o país, né? É a partir desse poder que funciona a questão da administração do Estado, né, no sentido de políticas públicas, de a organização dessas políticas públicas, de estruturação também dessas políticas públicas. O Poder Executivo, além de tudo, ele tem, por exemplo, aqui no Brasil, o Presidente da República como a figura maior desse Poder Executivo. E aqui no Brasil, como que funciona? É atribuída uma votação e há uma eleição, né, em que os membros, né, em que as pessoas, em que os cidadãos do Brasil, eles têm o direito de votar e essas pessoas, né, os cidadãos, eles escolhem essa pessoa para ser justamente o responsável, né, por ser o líder maior, né, do Poder Executivo, né, por ser o responsável, por ser a maior autoridade do Poder Executivo. Então, há toda uma organização. Lembrando que o Poder Executivo, mais uma vez, é o poder que tem a função de administrar e propor políticas públicas justamente para o Estado. Vamos dar continuidade. Além disso, né, cada uma das três esferas pode escolher os seus representantes auxiliares, né? Possui autonomia para escolher, por exemplo, né, secretários, né, e outros cargos de confiança para a execução das políticas públicas. Então, existem, né, por exemplo, nós temos uma organização em que existe o governador, os prefeitos, todos fazem parte do Poder Executivo, né? O presidente da República, e eles podem escolher secretários, ministros, né, que vão auxiliá-los justamente nessa atividade de administração do Estado, né? Então, a ideia é justamente isso, né, que o Poder Executivo ele venha administrar. Vamos dar continuidade? São funções do Poder Executivo. Quais são funções? Vamos falar delas. Cobrar corretamente os impostos, definir a aplicabilidade dos investimentos em serviços públicos por meio da arrecadação de impostos e também a quantidade de escolas, hospitais pavimentados, hospitais, pavimentos e infraestrutura que atenderão justamente as áreas por necessidades, né? E a titularidade das relações internacionais e representatividade de atos cívicos de acordo com a Constituição Federal. Vamos falar agora do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, qual que é o objetivo? Criar e ordenar as leis que regem o país e está nas mãos do Poder Legislativo, né? As atribuições são as responsabilidades, né? Não param por aí, né? O Legislativo também, quem julga, fiscaliza todas as políticas do Poder Executivo para aferir se está tudo de acordo com a Constituição Federal. Então, o Poder Legislativo é justamente aquele que legisla, né? Aquele que atribui leis, né? Ordens que o Poder Executivo deve cumprir. Além de tudo, o Poder Legislativo ele tem a função também de fiscalizar as ações do Poder Executivo, né? Então, o Legislativo, ele fiscaliza o Poder Executivo, propõe leis, né? Leis que são ordens, justamente para que essas leis elas estão na Constituição Federal, que é o livro máximo, né? Segundo a democracia, livro máximo democrático, que envolve a democracia, com as leis de um determinado país. Então, esse é o objetivo principal do Poder Legislativo. Vamos dar continuidade. Relembrando que é justamente reger, né, a questão, né, das leis, né, criar e ordenar as leis, né, justamente do país. Também dividido atualmente em 3 esferas, né, que é o federal, estadual e municipal. O Poder Legislativo também é em 3 esferas, né? Para o Poder Federal é composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Federal. Né? A Câmara dos Deputados cria as leis e o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, cria as leis, né? Além de tudo, né, o Senado, o seguinte, ele também, além de criá-las, revisa e analisa todas as propostas de leis ofertadas pela Câmara dos Deputados. E, além de tudo, né, os órgãos federais eles são compostos pelo Congresso Nacional e o Senado Federal, né? Que são importantes na questão da legislação, né? Além de tudo, também conta com um Tribunal, né, de Contas da União, que é o TCU, que auxilia justamente o Congresso Nacional sobre o controle e fiscalização orçamentária. Lembrando que o Poder Legislativo ele tem todos esses órgãos que contribuem também no sentido de fiscalização e também na manutenção da sociedade. Vamos dar continuidade? Próximo poder que nós temos é o Poder Judiciário. Esse poder, qual que é o objetivo que ele tem? Transformar os resultados das ações em leis é uma das funções do Poder Judiciário, né? Então, transformar os resultados das ações em leis, né? Assim, por meio dos dois papéis importantes sobre o controle da constitucionalidade, o Poder Legislativo julga as leis criadas, né, pelo Poder Legislativo e pela Constituição Federal. Então, o Poder Judiciário, ele julga essas leis criadas, né? A função do Poder Judiciário é essa, julgar, né, justamente as leis criadas, essas leis que foram estabelecidas pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Judiciário julga, né, envolve essas leis, tem o objetivo, né, lembrando que a Constituição é o livro máximo do poder, né, judiciário, então todas as decisões elas devem serem tomadas a partir da Constituição, a partir das leis de um determinado país. Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade? Além disso, né, as normas gerais e abstratas, né? Além disso, o que acontece? O Poder Judiciário é composto pelo Supremo Tribunal Federal, STF, Supremo Tribunal de Justiça, STJ, e pelas justiças estaduais, né, por meio dos tribunais de justiça de cada estado, né? O STF é o órgão máximo, né, do Poder Judiciário, né? Sua formação dá por indicação do Presidente da República para 11 ministros. Então, existem 11 ministros no STF, né? O Supremo Tribunal de Justiça aponta e julga o quê? As causas criminais, né, dos desembargadores, governadores, juízes de tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais e trabalhistas também, né? Além dos ministros que têm foro privilegiado, né? Outros órgãos que formam o Poder Judiciário, quais são? Conselho Nacional de Justiça, que tem a função de melhorar, né, o trabalho do sistema judiciário brasileiro, além de tudo, né, o Supremo Tribunal Militar, que é responsável por julgar, né, os crimes militares que estão previstos no Código Penal Militar, e também o Tribunal Superior do Trabalho, né, TST, composto por 27 ministros. O TST tem a função de organizar e uniformizar a jurisprudência trabalhista no Brasil, né? Então, são alguns órgãos que são vinculados justamente ao poder, né, voltado, né, justamente a essa questão, né? Essa questão do poder judiciário, né? Que é o poder que tem o objetivo de julgar as leis, né? As leis que, lembrando, que foram criadas e foram elaboradas pelo o Poder Legislativo, mas que tem essa função de julgar a lei. E tem toda uma organização no Poder Judiciário, né? Vocês podem perceber que existem órgãos máximos, né, nesse Poder Judiciário, né, desde o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo, até outros tribunais regionais que tem onde existem juízes, e esses juízes têm justamente essa função, né, de julgar essas leis. E é isso, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!